Salve, salve, camaradas! E aí, tudo suave com vocês? Espero que se for bolsonarista as coisas não vão bem não. Continua aí, meu véi, alto e sendo condenado lá e tal, acho que na Operação Lava Jato. Vou trazer aqui de mais um ameliante, tá ligado? Condenado a 14 anos, papai. Participação lá na Revolução do Mané. Peço desde já que se inscreva no canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer nesses negócios de engajamento e aumentar o alcance do vídeo. Aí eu vou trazer aqui primeiro o depoimento dela, de sequência eu já trago aqui as ideias que Xandão deu na hora do voto, tá ligado? Pra nós dar uma sacada. E sem mais delongas, bora logo pro vídeo. Então, eu vou dar início à audiência de instrução na ação penal 2447, que tem por ré a senhora Jorgeleia. Me desculpa, mas o sobrenome da senhora, como eu pronuncio? Schmueller. Não entendi. Desculpa. Schmueller. Schomoeller. Schmueller, Tá. é alemão. Tá. Eu tô tentando focar aí. E dou boa tarde também à doutora Silvia Cristina Giraldelli. E nos Isso. acompanha aqui pela representante da Procuradoria-Geral da República, o doutor Igor Espíndola. Tá? Pelo que eu vejo, não foram arroladas testemunhas, quer pela acusação, quer pela defesa, de forma que procederíamos ao interrogatório da ré, Jorgeleia. Doutora Silvia, podemos proceder ao interrogatório dela? Sim, podemos. Então, senhora Silvia, vou proceder ao interrogatório da senhora na ação penal 2447. O interrogatório ele é composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação da senhora, e na segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal em si. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora, tá? Então, vou proceder à primeira parte. Nome completo da senhora. Jorgeleia Schmueller. Data de nascimento da senhora. 24/7/79. A senhora é natural de onde? A cidade onde a senhora nasceu? Eu sou de Juara, mas como na época eu sou mais velha que a cidade, aí era ela não era emancipada, daí eu sou registrada no Porto dos Gaúchos. E o endereço atual da senhora qual é? E na cidade de Joara mesmo, Sim, Mato Juara, Grosso, né? Mato Grosso. Tá. A senhora trabalha em quê? Eu sou MEI, uma microempresa. E a senhora estudou até que série? Terceiro ano, A senhora é casada, tem filhos? estou casada, não tenho filhos. A senhora tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Eu tenho uma doença, mas não uso medicamento. Tá. Essa doença qual é? Eu tenho endometriose, não posso ter bebês. Tá. A senhora já respondeu algum outro processo criminal? Não, nunca nem passei na porta de uma delegacia. Ó, pra ir toda felizinha, né? Eu quero ver agora, meu véi, que vai passar uma cotinha massa dentro do presídio. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, a senhora vai responder ou vai permanecer em silêncio? Vou responder. Sim. Então, eu costumo, assim, a primeira parte, pelo menos, deixar o réu à vontade para falar um relato livre de se esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, como veio a Brasília, qual é o objetivo aqui em Brasília, e aí depois eu vou fazendo as perguntas que eu entender pertinentes. Tá Tudo bem, bem? Tá, eu já respondo? Sim, Pode pode falar. responder. Sim, eu estive dia 8. Eu fui dia 7 em Brasília, e daí no dia 8 eu estava lá. A senhora veio como para Brasília? Eu fui de carro com uma amiga minha. A senhora saiu de Juara e veio para cá, de carro. Sim, Isso. fui de carro. O carro é da senhora, dessa amiga da senhora, quem veio dirigindo? Não é meu, E quem veio dirigindo?
A minha amiga. Tá. A senhora chegou quando aqui em Brasília? Eu cheguei no dia 7 à tardinha. E o objetivo da senhora aqui era qual? Nós chegamos no dia 7 que ia ter uma manifestação pacífica, né? Na moral, é muita cara de pau, né? Manifestação pacífica, mas rapaz, que botar mais cara de gás. Tá certo. Aí fomos ao QG, passamos pelo QG, aí passamos, dormimos no hotel. Aí no dia seguinte a gente foi nessa manifestação, mas eu cheguei lá já era tarde, já eram umas 4 horas por aí, a hora que eu cheguei lá. A senhora se recorda o nome do hotel? Não, não lembro. Não sei dizer para você. A Tem. senhora sabe pelo menos a região, se é no setor aqui, haveria basicamente duas regiões assim hoteleiras, setor norte e setor sul, além de uma outra região que é mais afastada do plano piloto, em que há hotéis de turismo, diríamos assim. Doutor, A eu senhora não, não se... não Tá. sei dizer, não lembro. Não sei dizer. E a senhora falou que passou no QG, né, no acampamento em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. O objetivo Sim. era qual, passando lá? Eu passei lá para conhecer, ver como que era, por causa que repercutia muito, né? Eu passei para conhecer, para ver como que era. Fiquei lá em frente, o pessoal orava, cantava o hino, rezava, tinha pregações de pessoas evangélicas, pregações de pessoas católicas. E a senhora falou que veio para cá por uma manifestação pacífica, né? Sim. E o objetivo dessa manifestação era qual? O nosso objetivo, igual a gente tinha dúvidas referente ao resultado de eleição, a gente pegava e pedia o código-fonte. E como falaram que era uma manifestação pacífica, eu creio assim que na legislação não é proibido, né, você se manifestar e você requerer uma coisa mais limpa. É, foi isso, porque eu jamais iria fazer uma coisa que eu soubesse que ia me prejudicar, do quanto eu estou sendo prejudicada. Essa questão do código-fonte, a senhora sabia que o Exército analisou, as Forças Armadas em geral, todo ano, todos os partidos políticos são convidados a participarem de uma auditoria pública desse código. Não, não sabia. É, e ainda que fosse entregue, um código-fonte para qualquer pessoa, já havia um presidente que foi eleito, declarado presidente, diplomado e tomou posse. Sim. Seria feito o quê? Nós pensávamos assim, que nós queríamos o código-fonte para ver se realmente ele tinha sido eleito. Porque ele é uma pessoa que, no meu pensar e no pensar de milhares de pessoas, ele não seria adequado para o nosso país, né? Devido aos processos, essas coisas que todo mundo sabe. É o pensar, o meu pensar. E a senhora sabe ler um código-fonte? Sabe verificar se tem alguma irregularidade? Porque eu não tenho a mínima noção de como. Eu sei que são linhas e mais linhas, milhares Uhum. de linhas de linguagem de computação que eu não domino. Então, eu não teria a Sim, mínima possibilidade de analisar aquilo. A senhora sim. conseguiria fazer isso? É o que muitos falavam, né? E às vezes a gente acaba, sei lá, indo pelo que as outras pessoas falam, ou algo assim, né? A gente acaba, às vezes, sendo influenciada, ou algo assim, porque, falar a verdade, eu nem sabia que existia isso. E a senhora sabia que as urnas, há diversos mecanismos para se garantir a lisura do pleito? Não. Diversos, diversos. Uhum. Deixa pra lá. O...
consta aqui que a senhora, no dia 9 de janeiro, né, a senhora, no dia 8 de janeiro, quer dizer, a senhora confirmou que foi para a manifestação. A senhora chegou até que ponto na esplanada dos ministérios? Quando eu cheguei lá, já tava tarde, já era bem tarde assim. No meu horário era 3 horas e pouco. Lá é 1 hora a mais, né? Três que Eu a estava senhora diz, horário do no Mato horário de Grosso. Mato Grosso, aham. Tá. Eu acho Então que aqui lá é seria uma quatro hora e a pouco. mais. É, 1 hora a mais, Tá, né? tá. Eu cheguei perto daquela. Eu não sei falar para o senhor, daqueles prédios grandes que tem umas fotos de umas mulheres. Eu cheguei até ali. Aí depois. Sim, pode. Eu não sei o nome daqueles Aham. prédios. Eu cheguei ali, aonde que nós, assim, quando eu cheguei lá, tinha muita gente já. Eu cheguei já era mais tarde. Já havia algum tipo de destruição por lá? Doutor, até onde eu tinha visto que estava bem longe, eu vi uma agitação muito grande. Eu vi uma agitação muito grande que não era aquilo que a gente estava vendo, que era o que falavam que ia ser feito, sabe? Porque até então, o planejado lá, assim, o que falavam em redes sociais, essas coisas que estavam em tudo quanto era rede, Instagram, Face, WhatsApp, que seria uma organização pacífica, de chegarem, irem lá e daí ficarem todos sentados no gramado, que é perto daqueles prédios grandes, eu não sei falar para o senhor. Aí nisso eu vi, tinha muitas bombas, muita fumaça, muita polícia. Eu nunca vi tantos uniformes diferentes, sabe? Nunca vi em toda a minha vida. Na verdade, eu nunca saí do interior, né? Foi a minha única viagem que eu fiz assim de um pouco mais longe. Até eu quis ir conhecer como seria uma cidade maior, mas mas não que chegaria na situação que eu vi lá. Foi tudo muito horrível o que eu vi lá. A senhora chegou a gravar algo? Ou Eu, a amiga da senhora que a senhora diz é a senhora Jaqueline Aparecida de Oliveira, que aham. estava com a senhora. Tá. A senhora ou ela gravaram algum vídeo durante essa manifestação? Doutor, tem um vídeo que eu fiz que foi feito para o WhatsApp, só que esse vídeo acabou indo para a rede social. Até no meu processo, o senhor vai ver que está escrito que foi para a rede social. Esse vídeo eu não mandei para a rede social, porque quando eu cheguei lá e vi a situação de que era tudo muito feio aquilo lá, tinha crianças desesperadas. Olha, eu falo que o doutor me arrepiou toda, crianças pequenininhas de colo, criancinhas de 1 aninho, 2 aninhos, idosos, idosas, pessoas idosas, sabe? E bomba e fumaça e tudo muito horrível. Ali naqueles três poderes, eu não sei como que fala, aquelas torres, aqueles prédios grandes ali. No que eu olhei lá para baixo, a cena era horrível, era um campo de guerra. Falar para o senhor, e crianças chorando, idosos, um desespero. E não era nada do que eu tinha escutado, do que ia ser lá, sabe? Eu fiquei assustada, eu fiquei bem assustada. Eu não minto para o senhor. Só para tentar situar, a senhora estando na esplanada dos ministérios, o prédio que a senhora vê bem no meio, que são duas, como se fossem duas torres, e duas abóbodas, uma para cima, outra para baixo, É lá de aquele é o onde eu, Congresso Nacional. é Era lá de nesse onde eu ponto que a senhora estava, estava. lá de onde eu estava, lá de cima, eu vi aquela coisa que parece uma coisa redonda, parece uma Sim. banheira, uma bacia, assim. Eu não sei falar os nomes certos para o senhor. Que atrás desses prédios aqui fica a Praça dos Três Poderes, aí ao lado quem vem tendo a rodoviária nas costas. Do lado direito, o Supremo Tribunal Federal, Aham. onde há a Estátua da Justiça, e do lado esquerdo, o Palácio do Planalto, que tem É uma o que eu rampa, marco, essa o que eu rampa que o tenho. presidente sobe quando é eleito, Aham. é isso. Tá? Só O para que eu tentar tenho o situar. que eu tenho assim na minha cabeça, a cena que eu tenho que falar para o senhor que até hoje eu tenho pesadelos, eu tenho sonhos horríveis com barulho, qualquer barulho me assusta, foi de eu ver aquela cena. Eu tenho na minha cabeça aquela cena lá de cima
Eu vi aquela, assim, um campo de guerra, igual quando eu assisto um filme. Eu tenho isso. Agora, falar para o senhor os lugares, os detalhes, porque eu fiquei muito assustada. Eu não consigo, assim, identificar igual o senhor falou. A única coisa que eu tenho é ver lá embaixo aquela guerra, aquela banheira, não sei como que é o nome que o senhor falou. É o Congresso Nacional, uma das abóbadas é a Câmara dos Deputados e a outra é o Uhum. Senado Federal. Tá? Esse é o poder legislativo. Sim, E aí nós temos o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Por isso que se sim, chama também Praça dos Três Poderes. Tá? tá. Então, voltando a esse vídeo, aqui consta que a senhora teria dito: o Brasil é nosso, não é dos Petralha, está tudo invadido, está tudo invadido. Uhum. Gente, eu e a Jaque estamos fazendo parte dessa história, estamos ajudando a invadir os três poderes. Está cheio, bomba, ativo lá embaixo, o Sim, pessoal está aham, subindo o Congresso. Tá? sim. O que a senhora quis dizer por isso? Ah, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos ajudando a invadir os três poderes. Então, nisso daí que eu falo para o senhor, às vezes a gente fala as coisas sem pensar, inocentemente, porque para nós seria uma coisa pacífica. Quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo, aquele campo de guerra, era realmente o que eu estava falando, que eu falei para o senhor anteriormente. A nossa intenção era uma, e quando chegou lá, eu vi. Eu vi isso realmente, então eu nem descer lá para baixo, eu desci lá para esses lugares que o senhor fala, sabe? Porque era muito forte. Aí eu ajudei assim, crianças, eu segurei crianças no colo, pessoas idosas que estavam desesperadas, e eu fiquei por ali. Sabe quando e pelas redes sociais, em vídeo e tudo, falava muito de que estava um campo de guerra, estava e que não era para eu adentrar, não era para eu descer para lá, porque isso aí repercutiu no mundo inteiro, o senhor sabe, né? E rede social hoje tudo é muito rápido. Então eu fiquei por ali, ajudei algumas crianças, algumas pessoas. é, o senhor sabe, né? Nossa, muitas pessoas boas lá, não tinha maldade, era. Tinha maldade não. Tá certo, né, meu velho? Tá certo. Imagina se a galera fosse maldosa, né? O que é que não ia acontecer? Não, amor, essa galera é muita onda mesmo, pô. Ninguém, sei lá, as pessoas que eu vi não tinha maldade, as pessoas que eu ajudei, as pessoas que eu vi, assim, não falavam em tantas coisas feias igual aconteceu lá. Até hoje, eu não entendo o que aconteceu. Então, eu nem desci lá para baixo, eu fiquei ali por perto ali desses negócios que o senhor explicou. A senhora teve o celular da senhora apreendido nos autos. Teve um Sim, celular Samsung modelo Galaxy A30. sim, a Isso PF mesmo? pegou na minha É. casa. Eles vieram me pegar aqui na minha casa, 18 de abril. No celular foram extraídas mensagens em que, por exemplo, tem um áudio em que a senhora teria dito isso no dia 12 de dezembro de 2023. Pode falar para o papai, para ele ficar tranquilo que o ladrão não sobe a rampa, não sobe mesmo, igual nós canta aqui. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Não vai não, amiga. Pode falar para o seu pai que a sua cliente fornecedora está aqui em Brasília. Aqui em Brasília já tem 36 dias e um monte de gente e não há e não subir, ele não assume. Só esteve em Brasília antes? Ficou durante todo esse tempo em Brasília? Não, 36 dias? não reconheço. 36 dias não reconheço. Tá. E quanto a senhora havia estado em Brasília antes do dia 8 de janeiro? Não reconheço. A senhora esteve em Brasília antes do dia 8 de janeiro? Não, A senhora nega que tenha estado em Brasília nego, antes do dia 8 de nego. janeiro. Tá. E esse áudio que foi extraído do celular da senhora? Se referia a quê? Esse daí foi uma conversa que eu tive com a minha fornecedora. Conversa que eu tive com a minha fornecedora que a gente estava conversando referente a tudo.
o que estava acontecendo, a gente conversa sobre tudo, né? Então, não era exatamente esse contexto de que eu estava lá, entendeu? Eu não, eu assim, eu desconheço porque é como se foi mudado, eu não sei, porque falavam muito em áudios, em vídeos, essas coisas, né? Então, às vezes, pode ter sido que foi alterado, não sei, falando que era como se eu tivesse lá, mas eu fui lá do dia 7 para o dia 8. Então, antes do dia 7 para o dia 8, a senhora não esteve em Brasília, em Não, nenhum momento. não reconheço. Não. Consta ainda informações, tá? Informação da Polícia Judiciária, número 40 de 2023, que a senhora teria participado de bloqueios de rodovias em 31 de 10 de 2023. A senhora 22, né? A senhora Não, confirma? não. Doutor Igor? A senhora fala como, no seu depoimento, a senhora fala como se a senhora estivesse alheia, assim, não estivesse entendendo o que estava acontecendo, qual era o objetivo, dessas manifestações, desses acontecimentos. O que que a senhora esperava de resultado prático? A senhora foi a Brasília para quê? Eu tenho que responder, eu respondi anteriormente. Essa pergunta já foi feita, Excelência. Qual o objetivo dela ir a Brasília? Eu entendo que esse fato já foi esclarecido. Eu perguntei qual o Doutor. resultado prático ela esperava, não qual era o objetivo O dela. doutor perguntou também, Excelência. Ele perguntou também o resultado com o código-fonte, o que que ela esperava, se ela sabia ler o código-fonte. E ela já esclareceu que o objetivo dela, que o que ela esperava era que fosse apresentado o código-fonte. Eu Certo. entendo que já foi respondido. Doutora, Apresentado só uma coisa, quem está sendo interrogada é a senhora Jorgeleia. Se ela não quiser responder, ela simplesmente fala, já respondi ou não quero responder, é um direito dela, direito constitucional dela. A senhora fica à vontade. Doutor Igor? Jorge Leia, apresentado esse código-fonte, a senhora esperava o quê a partir disso? Que alguma instituição fosse analisar esse código-fonte, ia Isso. fazer o A quê gente com ele? nós queríamos só o esclarecimento, De igual eu quem? falei para o doutor anteriormente. Por parte de quem o esclarecimento a senhora esperava? Qual órgão, qual instituição? Da justiça, né? Eu acho que da justiça. Mas a Justiça Eleitoral não foi quem apresentou o resultado das A eleições? gente queria transparência, eu acho que seria o certo, né? Nós votamos. Assim, se O que você que a senhora vota, eu acho que consideraria teria que não... ter uma transparência em votos. Tá, o que que a senhora considerava transparência? O que que a senhora esperava, assim, do TSE? O TSE tinha que fazer isso para mim. O que a gente sempre pediu e a gente pede o voto auditável para a gente estar certo do que a gente está fazendo. O que a senhora esperava das Forças Armadas? O que dizer? Porque a senhora foi para um acampamento que estava montado no quartel. O que Eu a fui senhora... no dia 7, para conhecer lá, porque a gente via bastante coisa, eu queria ver como que era lá, se era realmente o que era, o que a gente via nos vídeos, e proteção também, porque falavam que lá a gente estaria protegido, né? Aí eu fui no Lá- dia 7 à tardinha lá, fui lá no dia 7 à tardinha, para o dia 8 a gente ir nessa manifestação pacífica, que não foi nada pacífica. Tem mais, assim. Doutora Silvia? Posso começar, Excelência? Sim, fica à vontade. doutora. Dona Jorgileia, no dia que a senhora foi, no dia 8 de janeiro, quando a senhora foi em direção à Praça dos Três Poderes, havia policiamento na rua? Havia. Pode falar mais alto para gravar, tá? Sim. Desculpa, doutora. Mesmo que está perto de mim para o doutor ouvir. Dona Jorgileia, a polícia estava escoltando os manifestantes nesse dia? Havia policiais à frente. Tinha bastante movimento e tinha policiais à frente. A senhora passou por alguma revista? Passamos. A revista foi feita
por policiais? Eles olhavam o que a gente tinha, igual mulheres que tinham bolsa, eles olhavam e também passava, tinha mulher policial que também passava a mão, tipo, no cós da calça da gente. A senhora estava portando alguma arma? Não, nunca nem cheguei perto de uma, nunca nem vi. Arma de fogo, faca? Não, nada. A senhora portava algum explosivo, alguma substância inflamável? Não, nunca nem vi. Eu vi bastante violência lá dos altos onde eu estava, eu vi bastante violência, mas mexer ou tocar em alguma coisa, não. A senhora portava alguma Bíblia? Eu estava com uma pequena bolsinha que eu sempre carrego comigo, e nessa bolsa tinha uma Bíblia pequena dessas, até eu sou católica, essa Bíblia é dessas evangélicas, que são pequenininhas, que eu carrego sempre na minha bolsa. Sempre eu gosto de abrir e ver a palavra, uma parte da palavra. A senhora portava bandeira do Brasil? Sim, eu estava com a bandeira do Brasil. Aí, meu velho, kit de oração completo. O máscara tá ligado não? Bíblia, bandeira do Brasil. Ficou barato uns 14 anos. Só por essas confissões tudinho aí já mereceu os 17 anos. A senhora portava algum rosário, terço? Sim, eu tinha 2 rosários na minha bolsa, um que eu ganhei da minha amiga e um outro que é meu que eu tenho. A senhora, naquele momento, sabia de alguém que estava ali na multidão, que estava ali na manifestação, e que essa pessoa iria assumir o poder ali naquele dia? Não, a gente foi só devido a essa manifestação pacífica mesmo, igual todos foram, eu fui junto, mas quando a gente chegou lá, não, Sim, mas tinha alguém ali, um líder que chamou, Não. que falou, Não. que disse: olha, vamos para lá porque eu vou tomar o poder. não tinha liderança. A senhora viu um grande número de pessoas, de manifestantes ali, que estavam no QG, que foram fortemente armados, com armas de grosso calibre, prontas para tomar o poder? Não, de forma alguma, tanto que tinha crianças de colo. Eu lembro como se fosse hoje uma mulher, um homem alto, negro e uma mulher muito simples, com um bebezinho, uma menininha, eu creio, enroladinha, assim, bem enroladinha no colo, pequenininha. Eles estavam lá no decorrer lá, que Então, me chamou muita atenção. Uma criança daquele tamanho, inocentes, idosos, tá passando por tudo aquilo. Foi horrível. então é correto afirmar que naquele dia a senhora não combinou com a multidão, com pessoas, inúmeras pessoas, de ir até lá para tomar o poder, seja ele do judiciário, do executivo ou do legislativo? Não, É correto afirmar que a senhora não, é isso? não tinha nada combinado. Fui por vontade própria, não tinha nada combinado, porque eu jamais iria num lugar e ver tanta coisa horrível igual eu vi. E ela tá começando a botar cara de choro, vamos ver. O sorrisinho parece que já sumiu. Quando tá aqui, tá mais pegando no calo dela, por incrível que pareça, é a advogada de defesa. Quando a senhora fala, o ladrão não vai assumir o poder. A senhora se refere a quem, dona Jorgileia? A quem a senhora se refere? Ao presidente eleito. É, né, meu velho? E de 8 de janeiro tu queria dar golpe não, né? Tá bom. E por que a senhora usa essa expressão, ladrão, em referência a ele? Porque ele tinha inúmeros processos, e esses processos ele não foi julgado, né? Esses processos eles foram, tipo, arquivados, no meu modo de falar. Ele não foi inocentado de todos os crimes dele. Então, eu achava que não seria justo o nosso país ser legislado ou comandado por uma pessoa assim. Eu só queria um país justo. E Ser assim, ser
Eu não sei como se fala a palavra ser mandado ou ser liderado por uma pessoa assim. Eu acho que não seria justo. Não é justo vocês não escutar Barroso, meu velho. Barroso deu ideia, perdeu, mano. É numa mola. Se tivesse ouvido Barroso, aí não tava passando por isso. E a senhora, é, é correto dizer, então, que a senhora entendia que pelos crimes em que o presidente eleito tinha sido condenado e, posteriormente, essas condenações foram anuladas, porém, ele não foi absolvido, ele não tinha o direito de governar o Brasil, é isso? Eu acho, Isso aí é a narrativa dos descondenados. Aí tá o Moia aí sendo condenado por causa disso. acho que não seria certo. Eu acho que o nosso país merecia algo, sei lá, melhor, ou não sei. Mas ele foi eleito, né? Em algum momento, a senhora, juntamente com diversas pessoas ali, claro que não todos, mas pessoas que a senhora conversou ali no dia e manteve contato, em algum momento, vocês combinaram de ir até lá para pedir para o exército tomar o poder? Não, não foi. O que a gente, assim, no dia 7 para o dia 8 lá, a gente esperava a proteção do Exército e a transparência, né, do que tinha das votações e o voto auditável, para a gente ter ciência e não acontecer isso novamente, ou tantas pessoas sofrerem igual sofreram e estão sofrendo. Dona Jorgileia, a senhora, no decorrer da sua vida, a senhora já respondeu para o doutor que não foi acusada nem condenada por crimes, né? Mas durante a sua história de vida, a senhora já se envolveu em práticas de atos violentos, de violência? Não, eu sou a filha mais velha do meu pai, eu tenho princípios, nunca passei na porta de uma delegacia. Para minha humilhação, ia chegar a ponto de ir presa. Isso foi horrível. A senhora falou que nasceu em Juara, né? Sou filha de Juara. Então, durante todos esses anos que a senhora vive aqui, a senhora tem quantos anos? 40? 45. A senhora nunca se envolveu em nenhum ato violento? Nunca, nenhuma briguinha de rua, nada, nada. Aqui na cidade nossa, eu sou muito conhecida É uma por cidade ser uma pessoa boa. é uma cidade pequena? Sim, cidade pequena. Pode-se dizer que é uma cidade onde todo mundo conhece todo Todo mundo? mundo conhece todo mundo. Certo. A senhora ficou presa quanto tempo? 94 dias. Oxi, só isso. Vai ter um desconto pequenininho na pena. Recomendo tu estudar bem muito lá na penitenciária, fazer bagulho de Enem e tudo mais pra ganhar desconto nas penas. Mas te preocupa não, que enquanto isso rola bagulho de feijoada de graça, todinho de graça, tá ligado não? Viver só no descanso. Então, a senhora é correto afirmar que a senhora foi para a Praça dos Três Poderes, munida de uma Bíblia, uma bandeira do Brasil e um terço. Sim, sim. Merecia 17 anos, né não? E ainda tá omitindo o bagulho das máscaras e tudo mais. Na moral, o Xandão deve ter tirado mó braba no voto. Eu estou ansioso aqui pra ver. Sem mais, Excelência. Excelência, nós não estamos ouvindo. Desculpa, doutora. Declaro encerrado o interrogatório da Jorgeleia Smoeller. Falei certo? Saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Obrigado, senhora Jorgeleia. Obrigado, doutora Silvia. E eu, senhora Cincona, formalmente dispensada, senhora Jorgeleia. Doutora, tá no mudo. Também não estou ouvindo a senhora, não sei.
Excelência, muito sim. obrigada, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, Sim, eu peço desculpas imagina, pela desculpa pelo emoção. que. Imagina. Peço Eu entendo desculpas. É uma perfeitamente. situação muito difícil você dormir e acordar nessa situação todos os dias com medo de voltar para aquele lugar. É horrível. Não se preocupa Peço, que eu entendo peço perfeitamente. desculpas. Obrigada, Excelência. Obrigado, Obrigada. doutora. Obrigado, Isabela Georgeleia. Boa tarde. Boa tarde. E te aperreia não, vai voltar pra lá, viu? É isso que dá, mano, vai ficar nas ideias de seguir Bolsonaro. E ficar viajando nessas ideias aí de bagulho de fake news e tudo mais. Enfim, vou trazer agora aqui as ideias que Xenan deu no voto. Na hora de condenar essa chorona aí. Tá assim, ó. Conforme apurado no curso da instrução processual, Jorge Leia Schlumer atuou como executora material dos ilícitos penais orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado do pleito presidencial de 2022 e objetivando a ruptura do Estado democrático de direito e a destituição do governo legitimamente constituído, promoveu a invasão das sedes dos três poderes da República em Brasília, DF, causando danos ao patrimônio público, inclusive a tombados, mediante bolsonarice e assustação, resultando em prejuízo considerável ao erário federal. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através de conjunto probatório excepcionalmente robusto que combina evidências audiovisuais autoincriminatórias, análise digital forense e confissões parciais da própria acusada, revelando não apenas sua participação nos eventos de 8 de janeiro, mas também o seu envolvimento prolongado e organizado no movimento antidemocrático desde novembro de 2022. O conjunto probatório está alicerçado em três pilares documentais essenciais: o relatório de análise da Polícia Judiciária, de tal número, que examinou minuciosamente o conteúdo digital apreendido, a informação de Polícia Judiciária de tal número, oriunda da PET de tal número, que identificou e analisou evidências visuais em redes sociais, e o interrogatório da acusada, que forneceu elementos confirmatórios cruciais para a instrução processual. A prova mais contundente contra Georgélia Schlumer consiste em um vídeo divulgado em redes sociais, no qual ela se encontra junto com outros manifestantes durante a invasão simultânea do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Esta gravação apresenta valor probatório inquestionável, na medida em que registra as próprias declarações da ré, feitas em tempo real durante a execução dos crimes. No vídeo, Georgélia Schlumer aparece acompanhada de Jaqueline Aparecida de Oliveira, renação penal de tal número já condenada por esta turma, proferindo declarações explicitamente incriminatórias, que demonstram não apenas sua presença física nos locais dos crimes, mas também sua consciência plena sobre a natureza e objetivos dos atos. Suas palavras registradas cronologicamente revelam progressão deliberada na participação. No início da gravação, a ré declara, aspas, "O Brasil é nosso, não é dos Petralha, tá tudo invadido, tá tudo invadido." Evidenciando conhecimento sobre as invasões em andamento e manifestando concordância ideológica com os objetivos do movimento. B. Aos 17 segundos, Jorge Leia Schlumer fez declaração mais incriminatória. E tinha como? Tinha. Aspas. "Gente, eu e a Jaque tá fazendo parte dessa história. Tamo ajudando a invadir os três poderes.
Tá cheio, bomba, tiro, lá embaixo, mas o Brasil é nosso. 8/1/2023. Ai, meu irmão. Esta manifestação constitui confissão explícita de participação ativa nos atos de invasão, demonstrando que a ré não apenas presenciou os eventos, mas conscientemente se considerava participante ativa da, aspas, história, fecha aspas, que estava sendo escrita. C. Aos 39 segundos, a gravação documenta, aspas, pessoal, tá subindo o Congresso, onde é? Fecha aspas, evidenciando seu acompanhamento em tempo real dos movimentos de invasão e sua inserção no contexto dos eventos. Aí vem aqui a imagem dela segurando a máscara assim, e pá, e eu tá consigo com a máscara também e tal, e pá, e todas felizes e alegres, achando que era tudo certo e que ia conseguir dar golpe com bandeira do Brasil, máscara, terça e Bíblia. Aí de sequência já dá o papo aqui Xandão, que é a informação de polícia judiciária de tal número, identificou material fotográfico adicional que documenta a presença de Jorgileia Schlumer e Jaqueline Aparecida de Oliveira em frente ao acampamento golpista nas mediações do Quartel-General do Exército em Brasília, DF. Estas imagens foram postadas nos perfis do Instagram dessa Leia aí, da tal da Jaqueline, demonstrando que as acusadas deliberadamente documentaram e divulgaram sua participação no movimento antidemocrático. Como é que é, Xandão? Aquele teu papo mesmo. Então se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Aí vem aqui o sprint, tá ligado? Agora o bagulho tá em preto e branco. Doideira do caramba. Aparentemente do Instagram dela e pá, que não sei se ela foi marcada, se ela marcou, não entendo não direito esses negócios não. Aí tá assim, ó, juntas até o fim. E as duas lá no acampamento, meu irmão. Eita, e pelo óculos, eu acho que eu já nem sei vixe, quem é quem no bagulho, diz na real. Quem é que tava com aquela máscara de gás? Se era ela ou se era a comparsinha dela, que a cara tá muito coberta. Mas eu tô achando ainda que a máscara de gás quem tá é ela, velho. Enfim, bora lá, continuar aqui na releitura. Diz ainda aqui que o relatório de Polícia Judiciária de tal número realizou análise técnica do aparelho celular apreendido em poder da ré, revelando evidências inequívocas sobre o seu envolvimento prolongado e organizado no movimento antidemocrático. Esta análise demonstrou que Jorgileia Schlumer integrava grupos no aplicativo WhatsApp especificamente destinados a, aspas, organizar e mobilizar manifestações antidemocráticas, a fim de impedir a posse da chapa eleita nas eleições de 2022, fecha aspas. Particularmente reveladora é a mensagem de áudio enviada pela ré em 12 de dezembro do ano de 2022. Aspas. Pode falar para o papai. Pode para ele ficar tranquilo que o ladrão não sobe a rampa. Não sobe mesmo. Igual nós canta aqui. Se for preciso, a gente acampa. Mas o ladrão não sobe a rampa. Não vai não, amiga. Pode falar para o seu pai que a sua cliente fornecedora está aqui em Brasília. Aqui em Brasília já tem 36 dias e um monte de gente e não vai subir. Ele não assume. Ela se acha mesmo, né, irmão? Essa galera tem um ego muito grande, na real, pô. Ia dar golpe com bandeira e máscara. É muita viagem.
Aí segue aqui ainda a dizer que esta comunicação revela múltiplos aspectos incriminatórios, a utilização de linguagem depreciativa para se referir ao presidente eleito como ladrão, a manifestação explícita de intenção de impedir a posse, aspas, não sobe a rampa, e a confirmação de participação prolongada no acampamento golpista, aqui em Brasília já tem 36 dias, em companhia de Jaqueline, conforme destacado anteriormente. Aí tem uma foto dela aqui em Brasília, segurando a placa "Não me censure", 30 de novembro de 2022. Ainda marcou a localização de bagulho de Congresso Nacional. E no depoimento tava dando papo, né? Que tinha ido pra conhecer, que era a primeira vez que tava lá em Ibraipá e essas fitas assim. E ainda tem outra foto, meu velho, que tá ela e a comparsinha dela aqui na fita do bagulho também. E, meu velho, eu acho que ela que tá com aquela máscara de gás novamente, isso. Ixi, Maria, essas fotos preto e branco, bagulho doido, meu irmão. Que onda do caramba, meu velho. A galera da PF tá tão nas antigas assim que os computadores deles é preto e branco. Enfim, deixa eu continuar aqui na leitura. Que durante seus depoimentos à Polícia Federal, interrogatório judicial, Jorge Leis Lumer admitiu ter viajado a Brasília para participar da manifestação de 8 de janeiro, acompanhada de Jaqueline Aparecida de Oliveira. Reconheceu ter visitado o acampamento golpista e participado da manifestação, mas alegou não ter intenção de se engajar em ações antidemocráticas. Olha, tão boazinha, ela só não aceitava a derrota, né? Contudo, esta narrativa defensiva é frontalmente contraditada pelas evidências materiais. Boa, Xano. Enquanto a realega ter viajado a Brasília em 7 de janeiro de 23, as mensagens reunidas no relatório de Polícia Judiciária de tal número demonstram inequivocadamente que Jorge Leis Luder já se encontrava em modo contínuo e intermitente na capital federal desde 6 de novembro de 22, tendo se instalado no acampamento golpista por período prolongado. A análise digital revelou ainda que a denunciada participou de bloqueio de rodovia em sua cidade de origem, Juara, Mato Grosso, em 31 de outubro de 22, evidenciando padrão de comportamento antidemocrático anterior aos eventos de janeiro. Se pegasse ela cantando hino pra pneu, se pendurando em bagulho de caminhão, essas fitas assim, o que é que Xandão não ia dizer, meu irmão? Sim, cadê, meu velho? Terminei me perdendo aqui, ó. Evidenciando padrão de comportamento antidemocrático anterior aos eventos de janeiro, o que demonstra engajamento consciente e deliberado do movimento golpista desde seus primórdios. Meu irmão disse que Xandão ia tirar braba, meu irmão. Xandão sempre tira braba, né, meu velho? E ainda com a mulher assim, pra mentir tanto no bagulho. Oxi. O caso de Jorge Leis Lumer apresenta convergência probatória robusta e inconsistente na medida em que evidências audiovisuais, físicas, forenses e testemunhais se alinham de forma inequívoca. Suas próprias declarações gravadas em vídeo, aspas, "tamo ajudando a invadir os três poderes", constitui confissão explícita que elimina qualquer dúvida razoável sobre sua participação consciente e ativa nos crimes. E continua que a tentativa de minimizar sua participação através de alegação sobre a ausência de intenção antidemocrática não é capaz de superar as evidências concretas de sua participação organizada e prolongada no movimento golpista, incluindo sua presença documentada no acampamento desde novembro de 22 e suas próprias declarações autoincriminatórias registradas em vídeo durante a execução dos crimes. É evidente, diante de todas as circunstâncias já narradas no presente tópico, que o cenário era extremamente hostil,
sendo público e notório que, para chegar ao Congresso Nacional, a ré invadiu de forma consciente locais de acesso vedado ao público, não somente em razão dos gradis existentes, mas pela própria situação dos prédios públicos com os vidros sem estar inteiros, todos bolsonarizados. O acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina e irrefutável, a participação consciente, deliberada e organizada de Jorge-Leia Strubler nos atos atentatórios à ordem democrática de 8 de janeiro de 23, popularmente conhecido aqui por todo mundo do canal como Revolução dos Mané, constituindo evidência mais do que suficiente para fundamentar sua condenação pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, especialmente considerando que ela própria confessou em vídeo está, aspas, ajudando a invadir os três poderes. Esse Xandão é muito massa, pô. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. O bagulho é doido, o processo é lento, mal juiz, é Xandão e vai ser sem anistia e sem saidinha, tá ligado, né? Ei, meu velho, se puder fortalecer na chave Pix, ajuda em filosofiamarginal@gmail.com, pode ser qualquer valor. Peço que deixe like, se não apertou até agora, peço que já aperte, que já vai terminar o vídeo e tal. Comentário é importantíssimo para o vídeo chegar mais longe, pode comentar qualquer coisa mesmo. Se tiver com dúvida, deixa apenas um vídeo aí para Lula, outro para Xandão, para Flávio Dino, aqui pro canal Filosofia Marginal, ou seja lá para quem queira. E também tem outra coisa, né, que eu esqueci de falar, que é se inscrever no canal se não for inscrito, na humildade, pô, e ver se o bagulho do sino tá ativo também, que tem vezes que o YouTube começa a levar menos, tá ligado? Não o vídeo pras pessoas e tal, aí dá uma queda louca aqui na visualização do canal. Aí com esse bagulho de sino ativo, o cara postou o vídeo, já chega as notificações no celular, no computador, seja lá onde for, pra clicar em cima e sacar, tá ligado não? E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até o fim, do fundo do meu coração, tá ligado? Não, isso aí já é bagulho de me considerar vitorioso. Esses outros bagulho aí de engajamento que eu pedi, meu velho, se puder é melhor ainda, mas também se não puder é nenhuma, tá ligado? Só o fato de estar ainda aqui escutando eu falar, oxi, já me deixa extremamente feliz. E tamo junto, até a próxima, pra golpista sem anistia e sem saidinha, que golpista bom, é golpista preso, meu velho, esse ano é ano de churrasco, o gado que se cuide, e Bolsonaro tá chegando sua vez, viu, meu velho? Tomara que o Xandão meta logo a preventiva nele, tomara que chegue logo. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!